Imagine descobrir que algumas criaturas da mitologia podem ter existido de verdade. O Minotauro. Gigantes, híbridos entre homem e animal. E se essas histórias não fossem apenas lendas? Alguns estudiosos acreditam que a própria Bíblia pode conter pistas sobre isso. Durante milhares de anos, mitologias ao redor do mundo descreveram criaturas impossíveis, seres metade humanos, metade animais. Gigantes que caminhavam sobre a terra, criaturas que pareciam desafiar completamente as leis da natureza. Mas o mais curioso é que alguns textos antigos, incluindo a Bíblia, parecem mencionar algo parecido. No livro de Gênesis, existe uma passagem que muitos interpretam como um momento em que a própria criação teria sido corrompida. E alguns estudiosos acreditam que isso poderia explicar a origem de certas criaturas descritas em mitologias antigas. Uma das passagens mais misteriosas da Bíblia está em Gênesis, capítulo 6. O texto diz: "Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois." Esses seres ficaram conhecidos como Nefilim. Alguns estudiosos interpretam essa palavra como os caídos. Segundo certas interpretações antigas, os Nefilim seriam resultado da união entre anjos caídos, seres humanos. Isso teria produzido criaturas gigantes ou híbridas. Agora, imagine o impacto disso. Se algo assim realmente aconteceu, isso poderia ter gerado criaturas completamente fora do padrão natural. Mas os gigantes podem ser apenas uma parte da história. Alguns estudiosos acreditam que a corrupção da criação pode ter ido muito além disso. O texto diz que toda a carne havia se corrompido o seu caminho sobre a terra. Alguns intérpretes acreditam que isso não se refere apenas aos humanos, mas à própria criação. Ou seja, animais, humanos e talvez outras formas de vida alteradas. Essa ideia aparece em vários textos antigos. Algumas tradições judaicas antigas sugerem que os anjos caídos ensinaram conhecimentos proibidos aos humanos, entre eles, manipulação da natureza e magia. Se isso aconteceu, poderia explicar a origem de muitas criaturas descritas em mitologias antigas. Como na mitologia grega, um exemplo, o Minotauro, uma criatura com corpo humano e cabeça de touro. Segundo a lenda, ele vivia dentro do labirinto de Creta. Durante muito tempo, isso foi considerado apenas uma história simbólica, mas por algum motivo, criaturas híbridas aparecem em várias culturas diferentes. Por exemplo, no Egito Antigo, deuses com cabeça de animal. Na Mesopotâmia, criaturas metade homem, metade leão. Na Europa medieval, histórias de monstros híbridos, dragões, grifos e muitos outros. Alguns teóricos acreditam que essas histórias podem ser memórias distorcidas de algo que realmente existiu no passado distante. Segundo a Bíblia, a corrupção do mundo chegou a um ponto tão extremo que Deus decidiu reiniciar a criação. Esse evento ficou conhecido como o Dilúvio de Noé. Curiosamente, histórias de um grande dilúvio aparecem em várias culturas, como na Mesopotâmia, onde as antigas histórias contam que os deuses se incomodaram tanto com o barulho que os humanos causavam que resolveram mandar um dilúvio para amenizar a situação. O deus Enki avisa um humano chamado Utnapishtim, ou Atrahasis, para construir um barco e salvar sua família e sementes de uma destruição divina causada por Enlil. Ou na Grécia Antiga, com o dilúvio de Deucalião, que conta que por causa da impiedade e rebeldia da humanidade, Zeus decide punir a humanidade, especificamente a raça de bronze. Portanto, permite que Poseidon inunde a Grécia quase por completo, matando quase todos os homens. Mas antes disso, Prométeo, sim, o mesmo que você encontra no God of War 2,
avisa Deucalião e sua esposa Pirra para construírem uma arca. Após 9 dias e 9 noites, a arca parou no Monte Parnaso. Logo depois, saíram repovoando a terra. No ato de lançarem pedras, as pedras lançadas por Deucalião formavam homens, e as lançadas por Pirra formavam mulheres. E são citadas coisas parecidas até mesmo em mitologias americanas, dos astecas aos incas, onde um grande dilúvio é citado. E por fim, na mitologia hindu, também vemos relatos semelhantes. Ou seja, vemos que é um assunto conhecido basicamente em todos os cantos do mundo. O que leva a questionar se isso é só mais uma história inventada por povos antigos ou se realmente aconteceu. Podemos observar que quase todos possuem quase os mesmos motivos: a maldade do ser humano e a corrupção da criação. E o dilúvio viria basicamente para restaurar a terra ao seu estado original. E talvez seja por isso que essas criaturas desaparecem completamente das histórias após esse período. Claro, não existem provas definitivas de que criaturas como o Minotauro ou gigantes existiram, mas é curioso perceber que tantas culturas diferentes contam histórias parecidas. E talvez essas lendas sejam apenas ecos de um passado muito mais estranho do que imaginamos. Se observarmos atentamente os registros antigos, percebemos que muitas dessas criaturas aparecem sempre associadas a períodos muito remotos da história humana. É como se pertencessem a uma época anterior à civilização como a conhecemos hoje, uma época em que, segundo vários textos antigos, o mundo era muito diferente. Alguns estudiosos sugerem que os povos antigos podem ter preservado fragmentos de memória coletiva sobre acontecimentos muito antigos. Com o passar das gerações, essas memórias teriam se transformado em mitos, lendas e histórias. Mas, no fundo, talvez carregassem uma pequena parte de verdade. Outro detalhe curioso é que muitas dessas criaturas aparecem associadas a lugares isolados ou sagrados. Montanhas, cavernas, florestas densas e ruínas antigas. Em diversas culturas, essas criaturas também aparecem como guardiãs de lugares proibidos ou conhecimentos perdidos, como se representassem algo que deveria permanecer esquecido, talvez por medo, talvez porque certas coisas não deveriam ser lembradas. Se as histórias sobre a corrupção da criação realmente tiverem algum fundo de verdade, então é possível que a humanidade tenha vivido em um mundo muito mais estranho do que imaginamos. Um mundo onde criaturas híbridas, gigantes e seres desconhecidos poderiam ter caminhado entre os primeiros homens. E se o dilúvio realmente aconteceu em escala global, talvez ele não tenha sido apenas um evento natural. Talvez tenha sido também um marco, um ponto final em uma era esquecida da história da Terra. Uma era que hoje sobrevive apenas em fragmentos de textos antigos, mitologias e histórias transmitidas ao longo de milhares de anos. Histórias que, mesmo separadas por oceanos e civilizações completamente diferentes, parecem sempre apontar para a mesma ideia: que em algum momento muito distante no passado, algo aconteceu. Algo que mudou completamente o rumo da história humana. E talvez seja exatamente por isso que essas histórias continuam despertando tanta curiosidade até hoje. Para muitos, meras teorias. Já para outros, um passado esquecido.